Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência então ao nosso estudo sobre os parâmetros principais das antenas, nós vamos falar agora sobre um parâmetro que é praticamente exclusivo das antenas receptoras, é a abertura efetiva, ou abertura equivalente, ou área equivalente de uma antena. Bom, para que serve uma antena receptora? Uma antena receptora ela é usada para captar uma onda eletromagnética e extrair potência dessa onda. E essa potência vai ser entregue, vai ser fornecida aos circuitos de recepção. Uma antena receptora, qualquer que seja a sua forma física, pode ser uma antena parabólica, pode ser uma antena, uma corneta, um dipolo, qualquer tipo de antena, pode ser vista como uma abertura que extrai potência da onda recebida. A abertura efetiva, ou área equivalente, ou abertura equivalente de uma antena, é definida como a razão entre a potência recebida ou captada pela antena, PR, aqui em watts, e a densidade de potência que incide na antena, em watts por metro quadrado. Então, se eu divido a potência recebida em watts pela densidade de potência em watts por metro quadrado, eu tenho uma área equivalente em metros quadrados. Então, aqui eu tenho a minha antena receptora, certo? Sobre ela incide uma onda com uma certa densidade de potência e ela consegue extrair uma potência. E a gente observa que a potência recebida é proporcional à abertura efetiva da antena. Então, quanto maior a abertura efetiva de uma antena, maior será a sua capacidade de extrair potência da onda recebida. Como eu disse, qualquer tipo de antena tem uma abertura efetiva, porque o objetivo de qualquer tipo de antena receptora é extrair potência da onda recebida. Para antenas em que eu posso definir uma abertura física, por exemplo, uma antena corneta, eu tenho aqui uma boca por onde entra um sinal, ou uma antena parabólica, certo? Então aqui eu tenho uma abertura física que eu pintei de amarelo aqui, certo? Aqui eu tenho uma abertura física, que é a área de captação do sinal. Para esse tipo de antena, pode-se mostrar que a abertura efetiva, ou a área equivalente, é proporcional ao tamanho aqui da boca, o tamanho da abertura física. A constante de proporcionalidade é esse εAB. εAB, conhecido como eficiência de abertura, é um número que varia entre 0 e 1 e ele depende da distribuição dos campos na abertura da antena. Se eu tivesse uma distribuição uniforme, esse número valeria 1, εAB igual a 1. Então, εAB é a eficiência da abertura, que indica quão eficientemente a abertura física da antena é utilizada. Consegue transformar isso em capacidade de extrair potência da onda recebida. A eficiência εAB depende da distribuição dos campos na abertura da antena. Tipicamente, antenas do tipo corneta têm eficiência de abertura que varia entre 0,3 e 0,9 e antenas refletoras, os valores típicos vão de 0,5 a 0,8. Então, a capacidade da antena de extrair potência da onda recebida, a abertura efetiva, é sempre menor do que a área física, a abertura física. Também, para qualquer tipo de antena, existe uma relação entre a abertura efetiva e o ganho. Eu estou apresentando aqui sem demonstração, é possível demonstrar essa equação, ela é válida para qualquer tipo de antena e essa relação depende do comprimento de onda. Certo? Então, daqui eu posso verificar claramente que o ganho de uma antena é proporcional à abertura efetiva. Depende também da frequência de operação, pois ela define o comprimento de onda. No caso de uma antena de abertura, uma corneta ou uma antena refletora, uma parabólica, por exemplo, a abertura efetiva é proporcional à abertura física. Então, a conclusão é que para antenas desse tipo, cornetas, parabólicas, etc., o ganho é
proporcional à abertura física, tá? Então, se eu quiser uma antena corneta ou uma antena parabólica que tenha um ganho bastante elevado, eu vou ter que utilizar uma antena com grandes dimensões. E quando eu falo grandes dimensões, é grande em relação ao comprimento de onda, certo? Então, eu posso ter uma antena desse tamanho, mas cujo diâmetro é que corresponda, digamos, a 100 lambda. É uma antena muito grande. Tá? Depende da frequência de operação, na verdade. Tá certo? Aqui eu tenho o exemplo de uma antena bem grande, tá? É o maior radiotelescópio do mundo, é o FAST, ele fica na China. Ele tem um diâmetro de 500 metros, então essa antena aqui, ela consegue ter um ganho bem grande. O feixe dela é bem estreito, ela consegue fazer uma varredura bem fina do céu, para fazer análise de radioastronomia, tá certo? Vamos ver um exemplo então. Exercício 3. Uma antena parabólica, uma antena com refletor parabólico, operando em 2 GHz, tem uma eficiência de abertura de 0,5. Ou seja, a área efetiva é a metade da área física, da abertura física. Pede-se para calcular o raio da abertura circular, para que o ganho dessa antena seja de 40 dBi. Então, aqui está a abertura circular com raio R, é justamente esse raio R que eu quero calcular. A frequência de operação é 2 GHz. Consequentemente, o comprimento de onda é velocidade da luz dividida pela frequência, 15 centímetros. Esse é o comprimento de onda. Tá? O ganho da antena foi dado em dBi, 40 dBi. A gente sabe que o ganho em dBi é 10 log do ganho em valor absoluto. Certo? Eu preciso do ganho em valor absoluto porque a relação com a abertura efetiva ela envolve o ganho G em valor absoluto e não em dBi. Tá? Como obter G aqui? Bom, só fazer a operação inversa, passo o 10 para o outro lado dividindo, tá? Isolo G, eu tenho aqui. Tá? No caso desse exercício, o ganho é de 40 dBi, 40 dividido por 10, 4, 10 elevado à quarta. Então, um ganho de 40 dBi corresponde a um ganho em valor absoluto de 10 elevado à quarta. Tá? Então, a gente viu que a abertura efetiva, ou a área equivalente da antena, é G lambda ao quadrado sobre 4π. G em valor absoluto e não em dBi vai aqui, 10 elevado à quarta, comprimento de onda ao quadrado dividido por 4π. A antena tem que ter, então, uma abertura efetiva de 17,9 metros quadrados. Mas isso ainda não é abertura física, porque depende do epsilon AB. Tá? A abertura física, dimensão real da antena, é a abertura efetiva dividido pelo epsilon AB, 17,9 dividido por meio. Então, eu dobro aqui, né? A abertura física, então, é 35,81 metros quadrados. Então, eu tenho essa abertura física aqui, certo? É uma área de uma circunferência, de um círculo. Então, é πr ao quadrado. Daqui eu tiro diretamente que o raio vale 3,38 metros. Alguém vai me dizer, é um valor grande. De fato, é um valor grande, mas também é um ganho elevado. Mas se a frequência de operação, em vez de 2 GHz, fosse de 20 GHz, uma frequência 10 vezes maior, o comprimento de onda seria 10 vezes menor, e esse raio aqui seria 10 vezes menor, supondo que todos os outros parâmetros, a abertura permaneça a mesma. Então, eu teria uma antena com raio de, em vez de 3,38 metros, seria 33,8 centímetros, uma antena bem menor, e ainda assim com esse mesmo ganho. Por quê? Porque estaria operando numa frequência bem mais elevada. Tá? Então, existem aquelas antenas parabólicas que o pessoal usa na praia, no sítio, que elas são bem grandes. Já as antenas tipo Sky, DirecTV, são do tamanho de uma pizza, basicamente. Tá? Elas têm ganhos que são aproximados, apesar da diferença de tamanho. Por quê? Porque elas operam em frequências diferentes. Aquela antena da pizza, ela opera numa frequência da ordem de 10, 12 GHz. Aquela antena grandona, ela opera em frequências da ordem de 3, 4 GHz. Então, no final das contas, o ganho delas nem é tão diferente assim. Elas têm basicamente o mesmo tamanho quando comparado com o comprimento de onda de operação. Tá certo? Então, esse parâmetro aqui, a área efetiva, é um parâmetro basicamente associado às antenas receptoras.
Voltando aqui aos parâmetros gerais, tá, de todas as antenas, um deles bastante relevante é a impedância de entrada. O que é a impedância de entrada? É a impedância que a antena apresenta à linha de transmissão a qual está conectada. É a impedância vista nos terminais da antena. Ou seja, é a relação entre o fasor tensão e o fasor corrente na entrada da antena. Impedância de entrada é sempre isso, a relação entre tensão e corrente. Tá? É muito importante conhecer a impedância de entrada. Por quê? O casamento de impedâncias e a eficiência da transferência de energia do transmissor para a antena, no caso da transmissão, ou da antena para o receptor, no caso da recepção, dependem diretamente da impedância da antena, tá certo? No caso de uma antena transmissora, a antena transmissora, ela é a carga de um transmissor. Então, aqui eu tenho uma fonte, que é um transmissor, uma linha de transmissão, e a minha antena transmissora é a carga. Ela é representada pela impedância de carga ZA, que é a impedância da antena. Se essa mesma antena for utilizada como receptora, aí ela é a fonte. A antena seria a fonte e aqui teria o circuito de recepção, que seria a carga. Como ela é a fonte, ela é representada por seu equivalente de Thevenin, uma tensão e uma impedância ZA. Se for a mesma antena, o ZA é igual tanto na transmissão quanto na recepção. Eu estou sempre considerando que as antenas são recíprocas, que elas funcionam igualmente na transmissão e na recepção. Isso é quase sempre verdadeiro para a larga maioria das antenas. As antenas convencionais todas são recíprocas, funcionam da mesma maneira na transmissão e na recepção. Existem antenas não recíprocas, mas isso é pesquisa de ponta, aplicações muito bem definidas, é muito raro. Antenas não recíprocas, que envolvem diferentes materiais como ferrite, metamateriais e dispositivos de micro-ondas, como giradores, por exemplo, que têm um comportamento diferente se a onda vem de um lado para o outro, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Bom, foge do escopo aqui porque isso realmente é muito pouco utilizado, ainda pelo menos. Então, quase todas as antenas que a gente vê, ou todas que a gente vê na rua, em qualquer lugar, são antenas recíprocas. Então, o funcionamento como transmissora é basicamente igual ao funcionamento como receptora. Os parâmetros na transmissão e na recepção são iguais. Então, a impedância da antena ZA é a mesma, quer ela seja transmissora ou receptora, tá certo? Aqui eu tenho, então, a expressão para a impedância da antena. No caso mais geral, é uma impedância complexa, com uma parte real RA e uma parte imaginária XA. A parte real, ou parte resistiva, está associada à potência média fornecida à antena. Se eu forneço uma certa potência média para a antena, o que ela vai fazer com essa potência? No caso mais geral, uma parte desta potência corresponde à potência radiada, PT, que eu quero que seja a maior possível, enquanto que a parcela restante corresponde à potência dissipada sob forma de calor devido às perdas ômegas da antena, PP, P de perdas. Tá? Se a antena tem pouquíssimas perdas, esse termo aqui é desprezível e esse RA estaria completamente associado à resistência de radiação. Certo? Então, a parte real da impedância da antena é a resistência, está associada à resistência de radiação mais uma resistência de perdas. Já a parte reativa, ela está associada à potência reativa na região próxima à antena, nos campos próximos, aquela onda que fica dançando em torno da antena, tá certo? E, na verdade, ela representa uma defasagem entre tensão e corrente nos terminais da antena, certo? Se estiver completamente em fase, daí a antena é puramente resistiva. Geralmente, ou quase sempre, a impedância de entrada de uma antena varia com a frequência. Variando a frequência de operação, a impedância varia. Além disso, objetos próximos podem alterar a impedância de entrada de uma antena, caso haja acoplamento eletromagnético entre eles. Se eu tenho uma antena aqui e um objeto metálico aqui, quando essa antena radiar, a energia vai bater e vai voltar. E vai modificar a distribuição de correntes na antena e vai alterar a impedância de entrada da antena. Então, se houver acoplamento eletromagnético entre objetos próximos de uma antena, a sua impedância pode mudar. E isso deve ser levado em conta no projeto, porque eu posso ter uma antena perfeitamente casada com a linha de transmissão e alguém chega e coloca um armário metálico ali perto, próximo. Isso pode alterar a impedância de entrada da antena, causar descasamento e eu vou começar a ter ondas refletidas, o que não é bom. Tá certo? Então, aqui a gente terminou a parte referente a dois parâmetros, né? A
área equivalente da antena, ou abertura equivalente, e também a impedância de entrada. Na próxima aula, nós vamos falar sobre largura de banda e vamos falar também, voltar a ver a folha de catálogo de uma antena real. Tá certo, pessoal? Até lá então!